Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos retornando aqui ao culto ao vivo. Nós temos que fazer tudo com muita prudência, com muito cuidado, para evitar que possamos gerar um maior transtorno aí à igreja. Nós estamos tomando assim todos os cuidados, respeitando toda a determinação municipal, no sentido de fazer com que o nosso culto seja o mais abençoado possível. Nós já estamos indo para quase 7h30. Eu quero convidar aqui as nossas 4 jovens que vão adorar o nome do Senhor de forma muito separada, vão aqui adorar o Senhor e nós vamos glorificando o nome de Jesus. Nessa oportunidade, eu quero pedir que vocês que estão conosco aí em casa, que estão participando aí da nossa live, que vocês possam, inclusive, interagir conosco, adorando o nome de Jesus. Esse grupo vai louvar o Senhor e já em seguida nós estamos cantando mais um hino, vamos recolher aqui a nossa oferta do culto da noite e vamos já para o momento da palavra. Amém? Cumprimento da igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu queria ler um versículo que se encontra em Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor quem te guarda, o Senhor quem é a tua sombra. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Glória a Deus. Tu és a minha luz.
a igreja não fecha, a igreja não para, a igreja sou eu, a igreja é você. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Eu queria também uma rápida participação aqui, uma fala pelo operador Giovanni. O operador Giovanni tem um beijinho na flor, não é? Daqui a pouquinho nós queremos ouvir esse grupo seleto de irmãos aqui. Parabéns aos nossos jovens, não é? Depois passem alquinho na mão lá, não é? Jesus seja glorificado. Coronavírus para lá. Estejamos todos na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos num tempo crucial, estamos no tempo mais significante da história humana. Por quê? Jesus está às portas, irmãos. Nós somos muito privilegiados. Nem os profetas, nem os apóstolos tinham noção do que nós vamos presenciar. Irmãos, é muito importante nessa hora termos o melhor bem, um dos melhores bens que nós devemos ter: paz. Todos têm paz nos seus corações. E o apóstolo Paulo, ele sempre foi didático nessa parte e sempre nos incentivou, e através da congregação de Filipos, que agora também para todas as congregações, deixou no capítulo 4 de Filipenses, versículo 7, palavras maravilhosas para que nós possamos realmente nos ater, né, a essa paz, né, irmãos? Então, conforme nos diz aqui, eu estou sem óculos aqui, não vai chegar na frente. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Nos diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. Então, irmãos, eu sempre penso no que nós estamos vivenciando agora. O que nós estamos passando agora é uma questão de nós termos realmente a fé 100% em Jesus, termos certeza de que nada nos faltará e a permissão dele. Então, irmãos, vamos sempre vivenciar dentro de nossos corações e também passarmos para os nossos queridos irmãos também que estão nas suas casas, que nós devemos reter essa paz em Jesus e que ela excede todo pensamento bom, que a Canaã celestial, Canaã está às portas, irmão. Então vamos vivenciar isso até o fim e vamos estar realmente cada vez mais irmanados em amor. Eu agradeço a minha participação aqui. Obrigado. Que Deus abençoe o nosso irmão Giovanni. Também uma palavra pelo nosso irmão evangelista Genivaldo. Genivaldo, dar uma palavra de salvação, nosso líder regional de missões, aqui juntamente com o Ministério, com a irmã Elisângela, líder local de missões, né? Ele tem uma palavra, inclusive, para falar do Conan. Fala do Conan que ele tem. Quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor, aqueles que estão aí acompanhando pelas redes sociais. Deus continue abençoando, ajudando. O Conan é uma bênção e vai continuar uma bênção, né? Quero agradecer aqui aos irmãos, a todos os contribuintes, né? Que não pare, não deixe de contribuir. Nós estamos à disposição de qualquer irmão, estamos aí nessa batalha, que em nome de Jesus nós vamos atravessar, porque a Bíblia nos diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E a Bíblia também nos diz que Deus, ele não mudou e nunca mudará. Deus foi passado, é presente e vai continuar sendo futuro na nossa vida, seja ela qual for a situação. Deus está presente
no meio da sua igreja, no meio do seu povo, né? Que Deus continue ajudando aonde quer que você esteja aí, tá? E igual o nosso pastor comentou, que a igreja somos nós é que fazemos a diferença neste mundo, né? E a Bíblia nos diz, operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Se essa é a vontade de Deus, nós vamos atravessar dando glória, dando aleluia e fazendo a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe, que Deus continue ajudando a todos nós. Deus abençoe. Glória seja dada ao nome de Jesus. É muito completo, não é, missionário Helena? Paulo de Tarso vem aqui, nosso professor da escola bíblica dominical, mas o pastor está fazendo tudo na igreja. Eu não, aqui é só os irmãozinhos que estão aqui dando uma saudação rápida e já estão indo embora. Salve a amada igreja, nessa vontade do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo me chama. Vinde a mim, posso estar descansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E aqui está a igreja do Senhor, né? Conforme a palavra de Deus nos ensina, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a nação santa, o povo adquirido, né? E qual é a nossa esperança? A nossa esperança é nele, porque no 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, vai dizer o seguinte, né? Que se nós, igreja do Senhor, se nós esperamos no Senhor, somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos olhos das pessoas. Então, confiando em Deus, mantendo a nossa fé firme, caminhando, seguindo, tranquilo, calmo e sereno, né? Confiadamente no Senhor, como diz sempre a palavra de Deus, né? Tem-se fé, né? Confia em Deus, deposite a sua vida na mão do Senhor. E tudo vai correr bem, conforme nós temos ouvido aqui hoje, e vamos conseguir ouvir no decorrer dos dias e da semana, até que tudo esteja na sua total normalidade para a glória do nosso Deus. Agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, muito bem. Devemos aí entrarmos na palavra de Deus, sempre lembrando a você que nós estamos transmitindo esse culto online diretamente da Assembleia de Deus, do Ministério de Perus, na linda e abençoada cidade de Maricó. Nós tivemos uma interrupção aí de dias na nossa live, problema técnico já imediatamente superado, e nós então agora vamos cantar o hino número 505, não é? E como é costume nosso aqui, uns poucos que aqui estão, né? Porque boa parte já foi, nós vamos recolher aqui a nossa oferta para o trabalho do Senhor. Eu vou protestar por entregar minha oferta depois, porque eu estou aqui, mas nós vamos cantar o número 505 da nossa bom, 505, e já nós vamos entrar na mensagem da palavra. 505. Você pode abrir a sua harpa e cantar conosco. Inclusive eu quero pedir aqui aos nossos internautas, você que está me vendo agora, que está nos assistindo, sou o pastor Davi Abacuque, pastor regional sacerdote mais branco, e eu quero pedir a você que deixe agora aí o seu comentário nas nossas redes, fale para mim aí como é que está chegando a nossa transmissão, deixe o seu pedido de oração, daqui a pouco nós vamos orar por você, por sua família, por sua casa, para Deus fazer um milagre na sua vida. Creia, Deus tem algo maravilhoso e extraordinário para fazer na sua vida ainda neste dia. 505 da nossa harpa cristã. Ouvir a voz do meu Salvador, seus livros banquetes estão, banquetes de amor, qual maná celestial
difíceis nos assolam, tempos difíceis nos desafiam, tempos tenebrosos chegaram até nós. E o que fazer diante das incertezas em que agora caminhamos, nas grandes veredas que a vida constrói no nosso cotidiano? Qual deve ser o comportamento daqueles que adoram o nome do Senhor no momento da adversidade? Seguramente nós estamos aprendendo algumas maravilhosas lições em tudo o que estamos vivenciando neste último Igreja de Jesus. Somente Deus poderá trazer mudanças neste quadro que assola a humanidade como um todo. E é pensando nisso que nesta noite eu quero refletir com vocês num texto na palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, eu quero ler um texto bastante conhecido, para que nós possamos, com ele, aprender que nem tudo está perdido, mas Deus é aquele que tem o controle de tudo e de todas as coisas. E é pensando justamente nesta declaração de Jesus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 14, eu quero ler com os irmãos a partir do verso de número 21, ou melhor, verso 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22, e nós vamos encerrar a nossa leitura lendo até o verso de número 33. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao verso de número 33. Quero que você acompanhe comigo a leitura da palavra, que nos diz assim: E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco, fossem diante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar na solidão, e chegada já a tarde estava no sol. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E vendo os discípulos caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Porém Jesus lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a afundar-se, exclamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Eu, por diversas oportunidades,
eu preguei esse texto sempre focando situações que são cotidianas na nossa vida. E sempre aplicando essa tempestade vivida pelos discípulos de Jesus aos momentos quase que corriqueiros da nossa vida e que nós também somos submetidos a determinadas experiências que nos fazem considerar o momento em que estamos. Mas hoje eu gostaria de novamente trazer esse texto, esta reflexão aos irmãos que estão 8 irmãos. Mas em especial a você que me ouve, eu queria que você refletisse comigo nas lições que nós queremos e desejamos extrair no texto que ora nos propomos a ler. São exatamente 19 horas e 50 minutos, e é neste período que eu quero, aplicando esse texto ao momento em que estamos vivendo, junto com vocês, extrair algumas lições que devem ser consideradas. Antes, porém, eu queria mostrar a você que está aí do outro lado uma realidade que não é todos os dias que a gente vê isso. Eu queria que o Abner mostrasse para nós de uma forma muito tranquila, onde até não tem nem problema de pegar a Kathleen aí. Eu quero mostrar para você esta realidade que nós estamos vivendo. Esta é a realidade que nós estamos vivendo hoje, não só aqui em Mariporã, mas em diversas igrejas nesse país, e aonde esta política de isolamento social tem prevalecido. Alguém poderá então dizer assim, irmão Paulo no caso, mas pastor, o vírus está matando as pessoas, e o isolamento social talvez seja a única forma que nós encontremos de conter o avanço desse vírus que está dizimando todos aqueles que ele encontra pelo caminho. É verdade. Mas eu não quero me ater ao isolamento social, porque o isolamento social ele é uma consequência dessa tempestade que está vencendo agora. Eu quero me ater no texto ao que antecedeu antes desta grande dificuldade que os discípulos de Jesus enfrentaram, ainda lá no mar da Galileia, no lago de Genezaré, como diz o texto bíblico, e mostrar para vocês como é que eles se comportaram quando foram surpreendidos por esta eminente tempestade, que aliás vem no momento em que eles não esperavam. O capítulo anterior, já a partir do capítulo 14, nós podemos considerar aqui a partir do capítulo 14, no verso de número 1, vai nos contar que os discípulos de Jesus estavam agora reunidos com ele, e estes discípulos tinham visto Jesus realizar um milagre extraordinário, ou seja, Jesus havia multiplicado pão, Jesus havia saciado a fome dos ouvintes que o ouviam nesta oportunidade, mas como resultado de um processo de grande adversidade e de um sentimento de profunda tristeza que o mestre agora carregava. A Bíblia diz que Jesus se isola para esta região onde ele opera o milagre da multiplicação, porque ele recebe uma notícia, ele fica sabendo que Herodes o Tetrarca havia mandado executar João Batista, aquele que foi o precursor, aquele que abriu o caminho para iniciar-se o ministério de Jesus.
A Bíblia diz que João Batista havia sido morto na prisão, havia sido decapitado, e essa notícia trazida ao Mestre Jesus traz a ele um sentimento de profunda sensibilidade. Jesus fica profundamente triste com aquela notícia. E o texto do capítulo 14 vai dizer que Jesus, então, sabendo dessa notícia, ele resolve se afastar para que ele pudesse, talvez ali, digerir aquela situação, aquela notícia que ele acabara de receber. E o verso 13 vai fazer essa fundação. Capítulo 14, verso 13, diz que depois que Jesus ouviu tudo isto, Jesus retirou-se dali num barco para um lugar deserto e apartado, e seguiu a pé desde a cidade. Jesus se afasta naquela embarcação que está sendo dirigida pelos discípulos, e ele quer se afastar. Sabe aquele momento que você quer ficar só você mesmo, que você precisa conversar, que você precisa orar? Jesus fez isso. E Jesus sobe naquele barco com seus discípulos e ele se afasta. Mas Jesus é alguém popular nos seus dias. Jesus é alguém que já causa um grande impacto na sociedade em que ele está vivendo naquele momento. E diz a Bíblia que a multidão resolve segui-lo a pé pelas cidades. Enquanto Jesus atravessa de barco, a multidão vai atrás dele, porque sabe que dele virão palavras de vida eterna. A Bíblia vai dizer então que Jesus agora, neste propósito, ele olha. E quando Jesus olha, o texto é muito enfático, o verso 14, saindo Jesus viu uma grande multidão. Quando Jesus olha do barco para aquela multidão que está toda concentrada, Jesus se colocou de forma desprezível. Jesus não desconsiderou o esforço daquelas pessoas. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus se encheu de íntima compaixão. E se enchendo de íntima compaixão, o texto mostra que Jesus então resolve chamá-los. E naquele dia, Jesus curou os que estavam enfermos, Jesus libertou, Jesus fez o que era permitido, e aquilo que era propósito dele fazer foi manifestar o seu poder na vida das pessoas. Após isso, um grande milagre se opera, mas Jesus percebe antes desse milagre se operar que a tarde havia chegado, e ele entende que não seria coeso despedir aquelas pessoas do jeito que elas estavam. E Jesus, ainda movido deste sentimento de compaixão, ele resolve alimentá-las. E eu não quero me estender nesse texto, porque não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero mostrar nesse texto, do capítulo 14 até o verso 15 e 16, que os discípulos participam ativamente com Jesus de um processo de milagre, a ponto de no verso 17, nós olharmos os discípulos colocando limitações a um pedido que Jesus havia feito. E Jesus, no verso 19, Jesus faz que a extensividade deste sentimento de fé seja manifesta por meio deste milagre da multiplicação. Observe que Jesus, de forma imperativa, no verso 18, ele faz um pedido, ele determina: trazei-me aqui. Essa é a expressão do verso 18. E no verso 19, quando ele manda com que a multidão se assente sobre o descampado daquele lugar aberto, sobre a grama daquela região, o texto vai dizer que Jesus levanta aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos que estão depositados dentro daqueles cestos, e o texto diz que Jesus, erguendo os olhos aos céus, abençoa aquele alimento, e em seguida Jesus dá aos discípulos para que o distribuam. São estes discípulos que agora, no verso 22, enfrentarão a tempestade, que pegarão este milagre na mão e que vivenciarão este momento único que eles agora têm a oportunidade de viver. Quando eu olhei para esse texto, eu aprendi as experiências que nós carregamos
são suficientes para acrescentar o nosso coração de fé. Nem todas as experiências que a gente vive com Deus, nem todo o processo de trabalho que nós executamos na obra de Deus, muitas das vezes são suficientes para afirmar a nossa convicção de fé no momento da adversidade. Porque se assim fosse, a partir do verso de número 23 do capítulo 14, talvez nós pudéssemos ver uma outra versículos. Mas não foi isso que aconteceu. O texto vai dizer que depois que eles distribuíram este milagre vivo, autêntico, realizado por Jesus, e viram que o povo havia sido saciado, Jesus agora resolve lhes dar uma ordem, e a ordem de Jesus é imperativa. Verso de número 22, constatado no verso 21, que quase 5.000 homens haviam comido, alimentado as mulheres e as crianças, Jesus agora diz aos discípulos, como se dissesse assim: nós não vamos ficar só nesse milagre, eu tenho algo mais para vocês. Eu quero lhes mostrar algo mais maravilhoso, mas eu estou parafraseando o texto, eu preciso que vocês aprendam algumas lições, entre as quais a confiar naquilo que eu lhes tenho ensinado. Veja que a expressão do verso 22, ela é colocada numa forma imperativa. Verso 22, você está na sua Bíblia aberta e acompanhe comigo. Verso 22, e logo ordenou Jesus aos seus discípulos que fossem diante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. Observem que a atitude de Jesus é uma atitude proposital. Jesus sabe o que ele está fazendo. Jesus não está dando uma ordem aleatória, façam isso e depois eu vou atrás. Não, Jesus está iniciando um novo processo do milagre para a adversidade. Observem que eles estão saindo de um cenário de milagre. Eles viveram o milagre, eles constataram o milagre, eles estavam presentes na realização do milagre, mas agora Jesus lhes, pensando comigo, depois de estarem extasiados pelo tamanho, pela dimensão do milagre, eu fico imaginando comigo como é que eles estavam radiantes. Afinal de contas, eles estavam fazendo parte de um momento histórico no ministério de Jesus e nas suas próprias vidas. Eles viram de perto, como já haviam visto outros milagres, eles viram Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixes. Isso é o suficiente para a gente contar para o resto da vida. Já perceberam que a ordem de Jesus, ela tinha um propósito. E se eu pudesse nesta noite tematizar essa minha reflexão, a sugestão que eu daria para o tema é o seguinte: é uma indagação. Como é que eu devo me comportar quando a tempestade chegar? Esta é uma indagação que nós precisamos carregar conosco. Como é que eu devo me comportar quando a tempestade chegar? Os discípulos talvez não tenham se atentado a isso, que eles saem agora de um ambiente de milagre e eles estão prestes a entrar num processo de provação que será decisivo para mudar o comportamento de cada um dos membros daquela embarcação. Quando eu olho para o texto do capítulo 14, eu percebo que eles são homens preparados, Paulo. São pessoas que de pronto conhecem o instrumento que manuseiam, conhecem a embarcação com detalhes, porque vários no ramo da pesca. A experiência deve aqui ser considerada no texto, porque uma vez que o texto mostra que alguns deles, a maioria, viviam da pesca naquela ocasião, todos eles conheciam a agilidade do tempo e a percepção para se ater a um eventual clima de mudança naquele ambiente que eles estavam.
Hoje nós vivemos um avanço tecnológico, não é? Já uma outra ocasião eu considerei esta palavra aqui, e sempre gosto de fazer alusão à minha esposa, que sempre que levanta de manhã pergunta para mim. E hoje nós temos a possibilidade de verificar isso com 3, 4 dias de antecedência, mas naquela ocasião, a experiência em alto mar dava a estes homens legitimidade para olhar para o céu, para sentir com o atenuar do vento, o comportamento do vento, se aquele vento na corrente marítima era sinônimo de alguma eventual tempestade. Eles não tinham o processo tecnológico que nós temos hoje e que muitas das vezes nos leva ao erro. Vamos seguir nada. Quantas das vezes a gente vê meteorologista dando aí condição de meteorologia, hoje não vai o carro, céu desaba. Mas naquele tempo em particular, estes homens navegavam nos mares por força da sua experiência. Não há nenhum indicativo no texto de que eles saíram daquele porto com sinais de que haveria tempestade. Aliás, quem conhece um pouquinho de pesca sabe que um dos melhores horários para se navegar, com exceção das tempestades, é no horário noturno. Talvez seja por isso que os grandes pescadores em alto mar sempre escolhem o horário noturno e as madrugadas, porque existe uma explicação lógica para isso, não é? É um tempo em que há uma calmaria e que os cardumes e os grandes peixes se movimentam de uma forma mais acentuada e homogênea. Há muito barulho, as embarcações que sobem e descem espalham os seres marítimos e muitas das vezes não nos permite andar agrupados como alguns deles andam, mas à noite não. É porque à noite o resultado da pesca é muito mais produtivo do que o resultado da pesca durante o dia, dependendo da espécie de peixe que você usa. Mas não é isso que eu quero me ater. Eu quero somente destacar aqui que estes homens que vivenciaram o milagre com Jesus, eles agora vão em direção ao outro lado do lago, porque esta era a ordem: entrem no barco e ao outro lado, e eu vou despedir a multidão e lhes acompanharei. É interessante que o texto não mostra ninguém perguntando para Jesus como é que Jesus ia fazer isso, como é que ele ia atravessar. Não há nenhum indicativo no texto de que Jesus tivesse também uma embarcação auxiliar para fazer isso. E talvez os discípulos não tenham se apercebido disso. Embora eles vivessem a extensão daquele milagre, eles não se aperceberam que naquele momento em que eles foram despedidos, naquele porto, Jesus não estava com eles. A grande pergunta então que nós fazemos é a seguinte: como é que nós devemos nos comportar quando a tempestade? A sensação e o sentimento de achar que estamos sós, de que estamos abandonados, e de que o fato de nós orarmos e não recebermos de Deus uma resposta, significa dizer que Deus nos abandonou e se esqueceu de nós, talvez seja uma das grandes dificuldades que nós carregamos nesta geração. As pessoas estão acostumadas milagre. As pessoas estão acostumadas a viver em um ambiente onde elas são marcadas por sinais, prodígios que por suas vezes motivam e acrescentam a sua fé. Mas quando Jesus não está conosco, fisicamente falando, observando o texto, como deve ser o nosso comportamento? O nosso comportamento, penso, lá no início, quando vimos o milagre, porque o silêncio de Deus não significa que Deus não está nos ouvindo. Há uma lição didática aqui, irmãos. O silêncio de Deus não significa que Deus deixou de me ouvir.
É fato que a Bíblia vai dizer que logo os discípulos se depararam com uma situação que não era previsível. Não havia indicativos de que houvesse naquela noite a tempestade. Mas é fato que a tempestade é uma ação da natureza. E a natureza não pede licença para se manifestar. Assim são as adversidades da vida. Elas fazem parte do nosso cotidiano. Estamos cheios de saúde e de repente marcamos uma consulta no médico. Aí o médico diz assim para você: você tem alguém na sua família com um quadro assim, assim, assado? Você diz: não. O meu pai ou meu tio já tem um sentimento de perda. E por que nós manifestamos e nos comportamos assim? Porque nós não estamos acostumados a este ambiente de dependência, a este ambiente de submissão. Nós só nos sentimos seguros quando nós temos o controle da situação. Hoje, olhando para a igreja, eu fico pensando, tem sido motivo dos meus inúmeros comentários, quantas das vezes esta igreja esteve com essas portas abertas, por um sentimento de tristeza, talvez por uma palavra mal colocada, por uma expressão ou por uma declaração, as pessoas se afastaram, as pessoas negligenciaram o ambiente de culto, deixaram a Jesus, viram a extensividade deste milagre, estavam aqui pulando, estavam aqui adorando, enquanto tiveram o controle da situação, estavam aqui com as mãos erguidas, mas ao menor sinal de tempestade recuaram, se esqueceram de que Jesus, embora não pudesse ser contemplado naquele momento no interior do barco, Jesus ainda estava dominando todo o ambiente. O verso 22 é enfático. O 23 vai dizer que o inesperado aconteceu. E o inesperado acontece quando? Quando a gente não espera. Por isso que é inesperado. É assim didático isso, né? Diga aí para o irmão que está do seu lado: o inesperado só ocorre quando a gente não espera. É redundante, é ilógico, mas tem princípio bíblico. Olha o texto. A quarta vigília, 3 horas da manhã, estão navegando e as ondas começam a se tornar impolutas, ondas violentas, acompanhado das ondas que já está batendo eles no verso 22. O barco já estava açoitado pelas ondas. Eles estavam vivendo um fato atípico. Havia chuva, e uma chuva que vinha acompanhada de um vento contrário. Você já viu o vento contrário? Vento contrário é aquele que normalmente lá na cidade a gente vê. As irmãs que são bem mais organizadas sempre levam o seu guarda-chuva, né? E aí ela abre o guarda-chuva, só que ela vai lutando contra o vento. Se brincar, o vento leva o guarda-chuva embora. Era isso que o barco estava indo. Ondas impolutas açoitavam aquela embarcação e a força do vento fazia com que a água entrasse dentro daquele ambiente. A quarta vigília da noite, a Bíblia diz que quando tudo parecia que haveria de terminar em tragédia, 3 horas da manhã, Jesus reaparece no cenário. E Jesus sempre vai aparecer no cenário da forma que nós não esperamos. Jesus vai sempre nos surpreender quando nós não temos mais esperança. Vocês já imaginaram? Tenta parafrasear comigo o texto, fazer uma conjectura por dentro.
Imagina Pedro falando para João: como é que a gente faz? A água está invadindo o barco, nós vamos sucumbir, vai a pique, vai afundar. E o vento soprando ao contrário, mas de repente a Bíblia diz que às 3 horas da manhã, Jesus surpreendentemente aparece, e aparece de uma forma inusitada. Imagina você numa tempestade. Vamos parafrasear o texto aqui. Você numa luta extremamente difícil, e de repente chega um anjo de Deus no meio da adversidade dizendo para você: eu estou no controle. Qual é a sua reação? Qual é a reação, Eduardo? Você está lá no momento de agrura com o parente nos últimos instantes, e aí quando de repente no quarto entra um anjo de Deus, não é? E esse fenômeno, teologicamente falando, se chama teofania. Ele toma a forma humana e entra lá e diz assim: ó, eu vim trazer o teu milagre. Qual é a reação? Será que a gente crê de forma imediata? Mesmo vendo a extensão do milagre, muitos de nós seríamos capazes de murmurar: será que isso é verdade? Olhe para o comportamento. A Bíblia diz que Jesus vem caminhando, e vendo-o caminhar, e vendo os discípulos, não está no singular, e vendo os discípulos caminhar sobre o mar, se assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. É lógico. Sabe qual é a primeira lição que eu aprendo desse texto aqui, irmão Aguinaldo? É que nós não devemos ter medo em nenhuma circunstância. O teu barco pode estar indo a pique, meu irmão. O diagnóstico do médico pode dizer que é o fim para você, para a sua família, para o seu ente querido. Alguém pode dizer para você que não haverá possibilidade de mudar esta situação, este recurso, que não haverá porta de escape. Você pode agora estar se sentindo sitiado, ameaçado: vou perder o emprego, vou passar fome. A minha palavra na direção de Deus nesta noite é que você aprenda a conviver com as circunstâncias adversas da vida, e para você aprender a viver com ela, você precisa ter um sentimento chamado fé. Esse é um dom e é dado por Deus, porque se você tiver fé, você vai ter uma reação positivista diante desta adversidade. Você vai aprender que quem tem fé não tem medo. Talvez é isso que esteja faltando nos nossos dias. Pessoas que olhem para as circunstâncias como nós estamos vivendo agora e acreditem que Deus está no controle, Deus tem a última palavra e não vai cair um fio de cabelo da nossa cabeça se Deus assim não permitir. Fé. A primeira lição que o texto nos mostra é que eles olharam para Jesus acreditando ser um fantasma que caminhava sobre o mar, e isso era uma cultura que era uma crendice que vinha dos povos gregos, que disseminavam esta ideia de que nos mares haviam fantasmas, seres monstruosos. Eles acreditavam nesta crendice, e isto se manifestou porque eles tiveram medo e gritaram: é um fantasma. E o que é um fantasma na nossa linguagem coloquial? O que significa dizer fantasma? Fantasma nada mais é do que uma ação ilusória diante de algo que não existe. O fantasma existe? O fantasma existe. Logo, o fantasma é uma ação ilusória daquilo que não existe. Mas o medo cria fantasmas, como está criando agora, Eduardo. As pessoas estão vendo dificuldades onde não tem. Você está olhando para as pessoas com histeria. Hoje, quem estava aqui na reunião de manhã que eu fiz com os pastores, viu quando chegou um pedido de oração deixado por um cidadão aí fora. Nós não sabemos quem é. Pede para o pastor da igreja orar, porque a coisa está feia. As pessoas estão com medo. Mas receba esta mensagem:
quando a tempestade vier, aprenda a lição que Jesus vai nos ensinar aqui. Primeira lição: não tenha medo diante da tempestade. É interessante porque Jesus agora, ele se manifesta. Quando os discípulos começaram a gritar com medo, Jesus reage. Eu queria dizer para vocês que estão aqui, e para você que está me ouvindo, que Jesus só vai falar na hora certa. É na hora certa. Quando eles gritam com medo, Jesus reage. Jesus não está omisso à tua dificuldade. Olha o verso 27. Porém Jesus falou logo dizendo, Jesus se apressou a interromper o desespero, a gritaria, a expressão logo dizendo quer dizer que Jesus interrompeu aquele desespero manifesto por eles e disse o seguinte: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. A Bíblia diz que com esta palavra os corações se aquietaram, mas entre os discípulos se levantou o Pedro. O Pedro é um exemplo do que eu estou dizendo. Ele é no texto como uma espécie daqueles que querem colocar à prova a existência da manifestação e do cuidado de Deus. Olha o que Pedro diz para Jesus. Pedro não o afronta, como eu já ouvi alguém dizer. Pedro não o coloca na parede nem barganha. Pedro só faz uma declaração: Senhor, se é o Senhor, eu não estou dizendo que não é. Para saber se o milagre é do Senhor mesmo, pode ser que seja um impostor, né, parafraseando, mas se é o Senhor mesmo, me deixa aí ter contigo por cima das águas. A resposta de Jesus é imediata, vem? A segunda lição que eu aprendo nesse texto é que no momento da tempestade vai chegar uma hora em que Jesus vai aparecer, e quando ele aparecer, ele vai te convidar para sair dessa tempestade. E o texto nos ensina, quando esta hora chegar, você deve se levantar e ir ao encontro de Jesus. Primeiro, não tenha medo, vá ao encontro de Jesus. É interessante que Pedro foi, eu acho fantástico esse texto. Vocês conseguem mensurar Pedro andando por cima das águas, Eduardo? Ó. Mas de repente a Bíblia diz que aconteceu um outro fato inusitado. Alguém pode me dizer o que é? Se você olhar no texto, você vai logo identificar que eles, aquele elemento estranho que geraram o levantamento das ondas, o vento contrário, ainda estava no ambiente. O que nos significa dizer e nos ensina que é possível que a luta esteja, mesmo que Jesus esteja conosco. É possível que a luta se manifeste, mesmo que Jesus esteja entre nós. Olha o que aconteceu. Pedro está caminhando por cima do mar, mas de repente o vento soprou. E quando Pedro sentiu o vento forte, o que ele fez? Ele não olhou para Jesus. Ele olhou para a direção do vento. Quando ele olhou para a direção do vento, ele esqueceu de olhar para Jesus. Quando ele olhou para Jesus, ele afundou. Quando ele deixou de olhar para Jesus, ele afundou. A terceira lição está muito bem consignada aqui. Quando você estiver no encontro de Jesus, primeiro, não tenha medo. Segundo, vá em direção ao Mestre. Se você ouve certeza que é Ele que falou com você, vá em direção a Ele. Faça o que Ele está falando. E se porventura alguém aparecer no meio do caminho dizendo, não faz isso, não deixe de olhar para Jesus, não duvide dele, porque Ele está no controle absoluto de tudo e de todas as coisas. A Bíblia diz que quando Pedro afunda, ele grita desesperado, e essa é a nossa reação. Mas Jesus estende a sua mão e o repreende dizendo, de pequena fé.
que duvidastes. Essa expressão pequena fé está atrelada ao social. Ele estava vivendo daquilo que ele cria, ele estava vivendo daquilo que ele estava vendo. E talvez esse seja o grande problema dessa geração. As pessoas não vivem daquilo que creem, elas vivem daquilo que estão vendo. E é por isso que tem muita gente afundando. Mas que nós aprendamos nesta noite que quando a tempestade vier, nós precisamos aprender a não temê-la. Nós precisamos ter discernimento para saber o momento de ir ao encontro de Jesus. E quando esse dia chegar, nós precisamos aprender a não duvidar daquilo que Ele tem para nós. Se nós entendermos isso, irmãos, nós vamos passar pelo corona, nós vamos passar pelas outras adversidades que surgirão enquanto a igreja não for tirada da terra. Mas acima de tudo, nós preservaremos a nossa fé. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Eu termino a minha fala agradecendo a Deus pela sua vida, dizendo a você que Deus é aquele que está no controle de tudo e de todas as coisas, e que Ele vai continuar cuidando de você como Ele está cuidando de mim, como está cuidando de nós. E se Ele tem um propósito para realizar na sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não tenha dúvida, Ele vai fazer isso por você. Eu quero terminar este culto fazendo uma oração. Antes, porém, eu quero fazer aquele tradicional apelo, não para você se tornar um crente, simplesmente, é mais do que isso, mas eu quero desafiar você. Talvez você esteja vivendo esse dilema e a sua vida seja aplicada ao texto que eu acabei de ler. Talvez você esteja no meio de uma grande tempestade, sem saber qual é a direção. Parece que muitas portas se abrem, mas você tem medo, porque você não sabe qual é a origem delas. Mas Jesus está hoje aqui, através desta palavra, dizendo para você: não tenha medo, sou eu vim te ajudar. E o que é que você precisa fazer? O que é que eu preciso fazer, pastor? Para fazer com que a tempestade, e é interessante que o texto do verso 32 vai dizer que quando Pedro saiu das águas, sabe o que Jesus fez? Jesus entrou no barco. É fantástico. Enquanto eles estavam sozinhos no barco, eles estavam ameaçados de ir a pique. Mas diz a Bíblia que quando Jesus entrou no barco, no irmão Eduardo, sabe o que aconteceu? A tempestade cessou, a tempestade parou. Talvez o que esteja faltando é Jesus no seu barco. Se Jesus estiver no barco, você não precisa ter medo. Se Jesus estiver no barco, você vai saber o momento de ir ao encontro dele. Se Jesus estiver no barco, você não vai duvidar. E se Jesus estiver no barco, a sua tempestade vai cessar. Pastor, como é que eu faço? Você pode dobrar o seu joelho aí agora. Aonde você está? E nós vamos orar com você. E Jesus vai perdoar os seus pecados, vai escrever o seu nome no livro da vida e vai te dar uma nova roupagem. Vai fazer com que você se torne uma nova criatura e viva a excelência deste Evangelho. Este Evangelho verdadeiro que tem poder transformador. Jesus, por meio do Espírito Santo, vai pegar você, vai te dar banho de graça, vai perdoar todos os teus pecados, vai te dar uma nova identidade, vai escrever o seu nome no livro da vida e te tornará habilitado para o processo da salvação. E se Ele vier e você crer, quando Ele chamar a igreja, você poderá subir com Ele juntamente com todos aqueles que lhes forem fiéis, a encontrar com o Senhor nos ares, para ali ser revestido de um corpo imortal e viver eternamente com o Senhor Jesus. Assim eu quero terminar pedindo a você, aonde você estiver, pedir aos irmãos que aqui nós estejamos em pé. Nós temos aqui alguns pedidos, né, Ari? Que bênção dos céus, alguns pedidos de oração. Doutor Márcio, que está na UTI com suspeita de coronavírus. Jonas e família, Jorge e família, Sheila, Abner. Esse deve ser o meu irmão querido. Deus te abençoe, querido irmão pastor Paulo, Jorge Paulo, também a minha cunhada Sheila, meu sobrinho Abner, nossa irmã Betânia e família. Enfim, por todos os necessitados, pedidos de orações aqui que são extremamente importantes. Nós vamos estar transmitindo o nosso novo culto na próxima terça-feira, às 19h30. O culto de ensino, nós estamos falando sobre a
estar conosco, conectado conosco no Facebook, www.apperusmairiporã.com.br, ou mesmo no nosso canal no YouTube. Vai lá, se inscreva no YouTube, receba os nossos vídeos, as informações da nossa igreja. Então logo nós tenhamos a possibilidade de nos reunir neste templo, nós estaremos também neste canal te convidando para um grande culto de louvor e adoração ao nome de Jesus. Por hora, quero agradecer, eu queria que você mostrasse aqui esse grupo seleto de irmãos. Quero agradecer a vocês, meus companheiros, companheiras, no trabalho do Senhor. Quero que o Abner mostre mais uma vez aí a nossa igreja, a realidade da igreja de Mairiporã, de muitas igrejas no estado de São Paulo, nesse vasto Brasil, é essa que você está vendo. Mas como eu sou a igreja, como você é a igreja, nós estamos aqui crendo que dias melhores virão. Eu posso ouvir um amém aqui dos nossos irmãos? Amém. Então diga assim comigo em alto e bom som: dias melhores estão por vir. E a nossa fé sairá triunfante e vitoriosa. Oh, eu creio que a nossa fé prevalecerá diante das adversidades. Convidar aqui o pastor Jonas Albino para orar por esses pedidos de oração e também orar pelos nossos irmãos. Quero que você deixe aí o seu comentário, interaja conosco, participe ainda nos momentos. Deus abençoe. São 8 minutos. Você ainda tem tempo de acessar www.apperus.com.br e pegar ainda a ministração da palavra na nossa Catedral de Perus. Um forte abraço a todos os nossos irmãos, a todas as nossas irmãs, e até terça-feira, se Deus assim nos permitir. Quero orar para os irmãos esse pedido de oração, e os irmãos que estão nos ouvindo, irmãos que creem nessa palavra, que Deus está no controle de todas as coisas, porque pelo uma só palavra Ele pode dizer: coronavírus desapareça, né? E nós estamos aqui confiando nesse Deus que tudo faz, que tudo pode fazer em nossa vida. Você que está nos ouvindo, coloca a mão assim no peito e nós vamos orar para que Deus, maravilhoso e eterno Deus, Pai querido, Pai, nome, Senhor, meu Deus, que já, Senhor, pelo louvor que foi cantado, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor Jesus querido, em falar de nosso coração. Meu Deus, que nós não devemos ser só ouvinte da tua palavra, mas sim praticante, ó Deus. Pai querido, Pai santo, abençoa aqueles que estão lá no outro lado, Senhor, e muitas vezes triste e desespero, mas ouvindo a tua palavra, ó Deus, que a tua fé venha ser aumentada. Aleluia. Ó Pai, meu Deus, continua falando em vossos corações, dando força, graça, para nós permanecer firmes em teus caminhos. Meu Deus, vai enquanto essas pessoas se encontram enfermas, Senhor Jesus querido, curando, porque o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo que o curava no passado e cura no presente. O Senhor está conosco, nos dá vitória. Assim nós cremos pela fé, que até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado, que essa tempestade há de passar. Meu Deus, nós estamos aqui para glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, para que nós vamos lembrar, Senhor, da oportunidade que o Senhor nos concede em todo fruto, de estar aqui glorificando o teu nome, e agora nós encontramos, Senhor, ilimitado. Meu Deus, continua conosco, ó Pai, e agora espera o teu povo em paz, leva em paz os nossos lares, guardando e nos livrando de todo mal, e dá-nos uma semana abençoada por ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Antes da bênção apostólica, eu quero conclamar você que está aí na sua casa, você que talvez tenha se decidido por Jesus. Nós vamos terminar este culto fazendo uma afirmação imperativa. E essa afirmação imperativa que se torne algo profético aí na sua vida. Dê uma olhada aí para o irmão que está do seu lado, esse familiar que está do seu lado, e diga assim para ele: quando a tempestade vier, não tenha medo. Não tenha medo. Vá. Não duvide. Não duvide. Porque dias melhores virão. Dias melhores virão. Dias melhores virão. E o nome de Jesus será exaltado nas nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com a igreja aqui reunida e com ela permaneça não somente hoje, mas para todos sempre, que juntos possamos dizer amém.
Dê um abraço ao irmão que está ao seu lado, dizendo: foi bom que você veio hoje. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado, Abner, Ketri. Obrigado, irmão Jonas, irmão Eduardo, irmão Paulo de Tarso, irmão Marli. Obrigado, missionária Elaine, por tudo. Que Deus abençoe a todos.